lado, o doutor Ricardo Arruda. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigado pela chance de continuar divulgando a acupuntura aqui no nosso estado e ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas para os nossos telespectadores aqui da Paraíba. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master, o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, trabalhos científicos já comprovam a sua eficácia em várias enfermidades, a acupuntura. Mas, finalmente, vamos conhecer e saber do Dr. Ricardo o que vem a ser a acupuntura, doutor. A acupuntura consiste numa técnica milenar chinesa que parte do princípio que, introduzindo pequenas agulhas finas em determinados pontos específicos ao longo da superfície da pele, se consegue, através do estímulo dos nervos periféricos, atingir os órgãos internos do nosso corpo, estimulando as suas funções ou inibindo-as. E assim restituindo o que se chama na medicina de homeostase, ou o seu equilíbrio funcional. Ok, vocês inclusive vão conhecer daqui a pouquinho, já passou até uma imagem mostrando esta agulha sendo aplicada no corpo humano. Isso é uma técnica de origem chinesa e que hoje também é aplicada no Brasil. E nós convidamos o Dr. Ricardo Arruda para falar um pouco dessa técnica. Lembrando que o telefone dele é o 3048-1016. O consultório fica no Mac Shop, no 3º andar. Doutor, como todo tratamento, nós sabemos que existe uma indicação específica, mas também há suas limitações. No caso da acupuntura, isso também existe? A acupuntura se propõe a tratar 80% das patologias que acometem uma população. E só exclusivamente com a acupuntura, sem uso de medicamento associado. Mas os 20% restantes, ela funciona como coadjuvante. Por exemplo, o paciente tem uma imunodeficiência, uma AIDS, ou tem uma hepatite C, ou tem está internado com a crise de meningite aguda. Então, tem indicação o tratamento convencional alopático, no caso da meningite antibiótico e o coquetel usado na paciente portador de AIDS, mas pode e deve ser usada a acupuntura também para aumentar a imunidade desse paciente, estimulando a produção de linfócitos, interferon, que combate os vírus, e é isso. Ok. Inclusive, você acessando a internet, você já vê também alguns estados no Brasil que adotaram a acupuntura. Um deles foi o estado de São Paulo. E olha só o que observou. Observou-se que o tratamento com a acupuntura já levou muitos pacientes a ficar livre de alguns medicamentos. E a economia para o estado, né, e para o município foi muito alta. Doutor, já tivemos aqui, por exemplo, na Paraíba, alguma situação dessa de algum município aplicar ou se desenvolver a acupuntura? Na década de 90, nós implantamos o primeiro serviço público de acupuntura no município de Boqueirão, a 160 quilômetros da capital, onde os pacientes tinham a oportunidade de receber, através do SUS, o tratamento de acupuntura. E lá realizamos um trabalho nessa década e ficou comprovado que havia uma redução significativa, estatisticamente, dos custos dos medicamentos, que foi comparado o uso o mesmo número de pacientes usando a acupuntura com usando remédio alopático. E também tem comprovação científica que, no caso da hipertensão, você pode... hipertensão que é um tratamento de uso contínuo, o medicamento, mas associando com a acupuntura, o diabetes também, se consegue reduzir a quantidade do medicamento. Ok. Inclusive, o depoimento na internet é impressionante das pessoas onde o Estado adotou ou o município adotou a acupuntura. Pessoas que ficaram livres de dores e também ficaram livres de alguns medicamentos que já tomava há anos. Pois é, estamos falando hoje da acupuntura. Ela teve a origem na China e hoje já existe em todo o país. E aqui ao meu lado, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Arruda. Ele é especialista em acupuntura. O telefone é o 3048-1016 e fica localizado no 3º andar do Mag Shop. Doutor, eu percebi também que, de acordo com a imagem, diretor, vamos colocar aquela imagem que você colocou. Essas agulhas, elas são agulhas muito finas, mas eu tenho uma dúvida, e com certeza quem está nos assistindo, essa imagem que está na tela, doutor, essa agulha, no caso, dói para ser aplicada?
Quando a agulha é aplicada por um médico habilitado, que sabe onde é a localização exata dos pontos de acupuntura, o tratamento é indolor. Se alguém, e aproveito aqui para falar para você, telespectador, se você está se submetendo a um tratamento de acupuntura com algum profissional e está sentindo dor na hora de aplicar a agulha, tem alguma coisa errada. Então peça a seu médico para recolocar a agulha no ponto correto, ou então você questione essa questão com ele. Porque a agulha de acupuntura não é para ficar doendo. Entendi. Inclusive, nós temos essa imagem. Uma questão também que nos chega sempre, uma pergunta, é em relação a essas agulhas, doutor Ricardo. Essas agulhas são agulhas que são descartáveis ou elas são agulhas reutilizáveis, no caso? São esterilizadas? Como é que é o procedimento no caso da biossegurança aí? Teoricamente, você poderia usar uma esterilização em autoclave no seu consultório, mas fica questionado se o tempo de duração da esterilização foi correta, se tem a segurança na temperatura adequada. Então, é uma recomendação mundial, inclusive na literatura, que hoje em dia se faça uso da agulha descartável. É uma maior segurança para o paciente e para o profissional que está exercendo a acupuntura. A pessoa vai fazer uma acupuntura, nesse caso pode doer, mas se estiver doendo, na realidade não seria normal na aplicação da agulha. Explique melhor essa situação. O ponto de acupuntura tangencia um nervo, uma artéria e uma veia. Certo. Questão de milímetros. Então, se é colocada a agulha, até mesmo pela minha pessoa, e a agulha, o paciente diz, doutor, a agulha está doendo, vai ficar doendo assim, é correto, é normal. Então, não é o normal continuar o tempo de duração do tratamento, que cada sessão dura 30 minutos. Então, não é para ficar os 30 minutos doendo. Na hora de introduzir, às vezes pode sentir até uma fisgada, uma picada, mas não é o correto ficar doendo. Não deve permanecer aquela dorzinha. 30 minutos. Então, tem que ser revisto a localização exata do ponto, porque não é para ficar doendo. Entendi. Olha só, inclusive é fundamental que você busque sempre um especialista na acupuntura. Por isso que o programa Estação Saúde tem essa preocupação de trazer sempre um especialista na área para que você fique atento na escolha do seu profissional. Isso tanto a nível da medicina, como da odontologia, como da nutrição e assim por diante. Busca do especialista, porque uma agulha dessa é uma questão de milímetro, como ele está dizendo. Então tem que colocar exatamente naquele ponto. Afinal, são vários pontos, nós vamos ver daqui a pouco a imagem, mas são vários pontos que aquela agulha tem que exatamente estar naquele ponto. Qualquer posição fora daquele ponto, aí realmente não pode ficar doente, como o próprio especialista falou. Então, nós voltamos a focar. Busque o especialista em acupuntura. Mas vamos voltar à pergunta, doutor. Eu deixei a pergunta no ar em relação ao tempo médio de tratamento, né? Então, uma determinada enfermidade, no caso, para ser aplicado esse sistema, qual é a média de tempo? Em média, um tratamento consiste em 10 sessões. São 10 sessões. 10 sessões, mas isso não quer dizer que, num caso crônico, o tratamento não possa ser prolongado, porque não se atingiu o objetivo desejado. E também, às vezes, pode acontecer de, em vez de 10 sessões, o paciente obter uma melhora em 3, 4, 5 sessões. Mas a média, na literatura mundial, é 10 sessões, na nossa experiência também. Olha só, se você queria saber a resposta da média de tratamento, já sabe. São 10 sessões a média, mas há casos também, como ele falou, com 5 sessões. Uma questão também, doutor, que se fala muito, nós sabemos que muita gente que nos assiste, o nosso público em geral, tem convênios. E vem aquela velha pergunta. Eu mesmo fui uma pessoa que visitei o consultório dele e fiquei com essa dúvida. Finalmente, hoje já é lei, os convênios realmente podem fazer essa cobertura nesse tipo de serviço? A Lei 9656/98, sancionada pelo presidente Fernando Henrique em 99, em janeiro de 99, que regulamenta os planos e os seguros de saúde, ela diz que na localidade que o plano de saúde que você mora, na localidade que você mora, o plano não der cobertura a qualquer especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, então você tem o direito, o telespectador, de exigir o recibo e ser ressarcido do convênio que você é usuário. Então, se você é usuário de qualquer convênio
nessas condições que eu falei, de acordo com essa lei, 9656/98, e o seu convênio não está dando cobertura à acupuntura, você exija seus direitos. A todos vocês, uma boa semana.